Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui na nossa prova 2, parte 3 e 4, mais especificamente esse pedacinho aqui da parte 4. Nós comentamos ontem sobre o princípio da confiança, que é aquele que o Estado ele define o seguinte: às vezes você faz algo que é um fato típico, não tem prisão legal de homicídio culposo, mas você confia nas regras do Estado, você acredita que as pessoas vão respeitar as regras do Estado. Então, se você passar no sinal verde e matar alguém que passou o sinal vermelho, realmente você praticou algo culposo. Tem prisão legal, você dirigiu o carro porque você quis, é uma conduta voluntária. Só que a previsibilidade objetiva sua, do homem médio, é o quê? É de que as pessoas vão respeitar as regras do Estado. Então você não vai responder pelo crime culposo, você exclui aqui, inclusive, a própria culpa. Comentando também sobre extorsionamento e sequestro, independentemente do proveito econômico, o crime está consumado se você pegou a pessoa e colocou no porta-malas do seu carro, tá? Então, antes de ligar para outra vítima, que seria a vítima patrimonial, você ainda assim já tem o crime consumado. Não precisa aqui receber o dinheiro para que o crime esteja consumado. Vai ser um mero exartamento do crime, aumenta-se a pena. Nós também vimos aqui um pouco, sobre as concausas, né? No caso, aqui, a concausa é o nexo causal da causa efetiva com a causa concorrente. As causas podem ser absolutamente dependentes ou relativamente dependentes. Nas concausas absolutamente dependentes, já disse, reiterei, inclusive no áudio que foi mandado no grupo, que as concausas absolutamente dependentes, dependendo de qualquer coisa, você responde somente por tentativa. Tá? Você tenta matar alguém, mas a pessoa morre por outra causa. A causa efetiva da morte é uma que é absolutamente dependente da sua. Você colocou veneno para a pessoa morrer e ela tirou na própria cabeça. Ela não morreu por conta do veneno ingerido. Nas concausas relativamente dependentes, sejam as causas efetivas pré-existentes ou concomitantes, você sempre responderá por consumado. Mas se você sabe que a pessoa tem problema no coração e você dá um super susto nela, você pode responder pelo, pelo delito ali, do homicídio em si, tá? Porque foi uma causa pré-existente, certo? Você tendo ciência disso aqui. Na concomitante também, você está atirando o cara, enquanto você atira, a pessoa vai correndo no meio do trânsito até que ela é atropelada. Então, olha só, a relação de dependência existiu. Ela está desviando dos carros e dos tiros, enquanto você atira na pessoa. Então, foi concomitante, você responde por consumado. Agora, na superveniente, você atira na pessoa para matar e a pessoa entra numa ambulância e vai até o hospital. Morrer, por um acidente de trânsito e no hospital é normal? Não, é anormal. Se é anormal, você tentou matar, mas a causa que foi efetiva da morte foi por si só ocasionadora do resultado morte. Então você tentou matar, mas você não conseguiu matar. Não era certeza que a pessoa iria morrer se chegasse no hospital. Agora, se uma pessoa vai para o hospital e morre na mesa de cirurgia depois que você disparou contra ela, aí é uma coisa normal. Então, consequentemente, você vai responder pelo homicídio consumado. Sobre as elementares do tipo, várias vezes já falamos sobre isso aqui, as elementares se comunicam, as circunstâncias objetivas não se comunicam, as elementares são as palavras que compõem o tipo penal em si, as circunstâncias subjetivas não compõem, A reincidência, por exemplo, não compõe o tipo penal. Então, se você cometer um crime junto com um cara que já tem trânsito julgado contra ele, é um cara que já é reincidente, a pena dele vai ser maior do que a sua. Por quê? Porque é uma circunstância subjetiva, uma coisa dele em si. Agora, a circunstância objetiva se comunica. Se ele estiver com uma arma de fogo, você comete um crime de roubo junto com ele, às vezes você não queria usar arma de fogo, mas ele usou, você está vendo uma circunstância objetiva, essa circunstância objetiva ela se comunica. Sobre a culpa, reiterando, a culpa é uma previsão legal com atitude voluntária e uma previsibilidade objetiva. Diferencia aqui culpa consciente de culpa inconsciente, tá? A culpa consciente você não quer, não assume o resultado, mas prevê que ele pode ocorrer. É um piloto de Fórmula 1 que dirige um carro popular. Ele sabe dos riscos, mas a conduta dele é muito mais consciente do que a sua. Ele sabe a capacidade que ele tem em dirigir aquele veículo automotor, certo? Então, se acontecer, é uma culpa consciente. No caso, nós, aqui você não quer, não assume nem prevê o resultado, O crime culposo, o inconsciente é o mais normal que a gente conhece, certo? Tem que diferenciar também culpa consciente de dolo eventual. O dolo eventual é aquele que você assume o risco de provocar o resultado. Você não quer, mas você prevê e você acaba assumindo. Se acontecer, você não está nem aí. A culpa consciente, você não quer, prevê, não assume o risco. No dolo eventual, você não quer, você prevê e assume o risco. Então, quando você coloca alguém para ficar na capota da sua caminhonete em que você vai dando cavalo de pau, é possível que ela capote, E aí você mate as pessoas que estão ali na carroceria. Se isso acontecer, você assumiu o risco de produzir aquele resultado morte, Só coloquei aqui embriaguez ao volante dizendo o seguinte, que o simples fato de você estar embriagado não significa que você está assumindo o risco de provocar um homicídio por aí, tá? Esse é o dolo, direto, é aquele que você quer. O dolo indireto se divide em eventual e alternativa. Alternativa é quando você atira, se a pessoa morrer, morreu, se machucar, machucou, tanto faz. Então, pela lógica, você responde pelo mais grave, tá? Você está assumindo o risco da morte, você responde ali ou por tentativa de homicídio, ou por homicídio consumado. Omissão imprópria, tem vários exemplos de omissão imprópria. Diretor de presídio, diretor de escola, mãe, enfim, qualquer salva-vidas, instrutor, médico do SUS que vai embora mais cedo. São circunstâncias, que
Ele deveria ter agido para evitar o resultado e acabou não fazendo, por consequência disso, ele vai responder pelo delito em si. Erro do tipo não tem muito o que falar a respeito, é a falsa percepção da realidade, a consciência não está presente no ato em si. Então, assim, né, se você ficar com a pessoa menor de 14 anos não tendo consciência da idade dela, você não vai responder pelo delito de estupro de vulnerável. A mesma coisa acontece com uma pessoa completamente embriagada, né? Se pelas circunstâncias do caso concreto não dá para você saber que ela não tem consciência do que ela está fazendo, também não responde pelo estupro, porque não existe estupro culposo, tá bom? Bom, também depois comentamos aqui no processo penal. No direito penal, eu acabei falando sobre isso, né? Erro do tipo essencial, sobre a omissão imprópria, sobre a culpa consciente, culpa inconsciente, sobre a extorsão, sobre as concausas. E aí caímos aqui no processo penal. O inquérito policial ele acontece, né, tanto em ação penal pública quanto em ação penal privada, seja ela condicionada ou incondicionada. Só que ele é dispensável, né, gente? O denúncia, ela pode existir uma denúncia sem inquérito policial, não tem problema nenhum. Existir uma denúncia em um crime de estupro vulnerável, né? Você encontra ali o seu vizinho que tem um HD externo cheio de pornografia infantil, você leva para o promotor de justiça, ele não precisa de inquérito policial para poder oferecer uma denúncia naquele tipo de delito em si, tá bom? Lembrando também que tem inquérito policial em crime de ação penal privada. Só reiterando, né? Tem inquérito policial em ação penal privada. Olha só, tá aqui mesmo no GCRIM também é possível que tenha inquérito policial. Vai conter um inquérito policial e você começa o processo depois, não tem problema nenhum. Tá? Mas a regra é que não ocorra, né? Enfim, lá tem o termo circunstanciado de ocorrência, diferente do inquérito policial em si. Tá bom? Bom, também aqui vimos, né? Inclusive fiz um videozinho também lá no Instagram, né, diferenciando aqui, né, o ordinário e o sumário do sumaríssimo. Olha só, uma coisa extremamente parecida é o acordo de não persecução penal e a transação penal. Extremamente parecidos isso daqui. Também quando o juiz não recebe a denúncia aqui e quando o juiz não recebe a denúncia aqui. Também extremamente parecidas as duas coisas. Quando não é homologado o acordo de não persecução penal, cabe reze. Quando o juiz não recebe a denúncia, cabe reze. Aqui no ordinário sumário. No sumaríssimo, apelação. Se não der certo a transação penal e também se não for recebida a denúncia lá no GCRIM, cabe apelação. Tá bem fácil isso aqui. Esse quadrinho aqui é maravilhoso, né? Se você puder tatuar, não deixe de fazê-lo. Também comentei um pouquinho sobre a reformação império, a proibição da reformação império, gente, acontece quando o promotor não recorre, né? Porque se ele recorre, é óbvio que pode piorar a pena. Ele já recorreu para piorar a pena. Então, a proibição da reformação império é quando o promotor não recorre. É quando somente o advogado recorre. Olha só o ADV aqui de verdinho. Quando só o advogado recorre uma pena de 2 anos, o TJ não pode fazê-la virar 2 anos e 8 meses. Assim como o TJ não pode anular e um novo juiz dar uma decisão de 2 anos e 8 meses. Reformação império direta e a indireta. Tá bom? Sobre a estabilidade, depois eu caí aqui, né? Saí do processo penal, então comentei aqui do inquérito policial, da reformação império, do procedimento do GCRIM, né, e as espécies de ação penal, ação penal pública, ação penal privada, e no direito do trabalho, aqui, né, a estabilidade do dirigente sindical e do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. No curso do contrato de trabalho, pessoal, não pode registrar a candidatura, tá? Não pode registrar a candidatura no curso. Agora, a comunicação pode se dar no curso do aviso prévio, tá? Eu só para reiterar aqui, não sei o que eu falei muito rápido, mas eu estava dizendo o seguinte: você não pode registrar a sua candidatura para ser dirigente sindical no curso do aviso prévio. Agora, se você registrou antes, né, e aí a comunicação se deu dentro do período do aviso prévio, aí é válida a comunicação, é válido o registro, você tem direito de ser estável ainda assim, mesmo se a comunicação se der no curso do aviso prévio. Algumas pessoas, né, que você não pode demitir, nem se elas vierem a cometer uma falta grave, não pode dar, mesmo se ela dar um tapa na tua cara, você não pode mandar embora. Quem? Dirigente sindical, diretor de cooperativa, membro da CNPS e o estável decenal. O estável decenal não tem mais, né? Quando no 1988 ele optou pelo estável decenal ao invés de ser garantido ali pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Dificilmente tem alguém que trabalha até hoje nesse sentido. Então, aqui, mesmo com falta grave, né, não pode ser demitido. Você tem que fazer o quê? Uma ação trabalhista, que é o inquérito judicial para apurar essa falta grave para a pessoa vir a ser punida em si. O inquérito judicial é uma petição inicial, correto? Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa, carinhas. Bom, então aqui comentei sobre a estabilidade do dirigente sindical. Uma coisa que eu não coloquei aqui na lozinha, nossa, foi sobre a dispensa discriminatória. Uma pessoa que trabalha na Herbalife super gordinha, ela vai ser demitida, né? Pode ser uma dispensa discriminatória, assim como um personal trainer muito gordinho ou muito magrelinho pode ser demitido, pode ser uma dispensa discriminatória, assim como também, enfim, pode acontecer uma pessoa com HIV ou uma mulher que, enfim, está gestante. Essa dispensa discriminatória dá direito à reintegração, retornar ao serviço, né? Ou receber em dobro o período do afastamento. Percepção em dobro do período de afastamento. Não coloquei, tá? Aqui só estava reiterando sobre como que você faz para ter direito à equiparação salarial. Mesma produtividade, mesmo empregador, mesma perfeição técnica, mesma estabilidade. Desculpa, mesmo estabelecimento. Então, PEP 42, o que é? Produtividade, estabelecimento, perfeição técnica e empregador. O mesmo. Estabelecimento, pessoal, aqui você tem que lembrar que é o mesmo local, tá? 4 anos na mesma empresa, 2 anos na mesma função. Não existe equiparação em quadro de carreira, não existe equiparação de funcional readaptado, não existe equiparação, no caso também, de equiparação em cadeia. Eu peço para o fulano, fulano pede para Beltrano, Beltrano pede para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Não, você tem que usar o mesmo paradigma. Você não pode ficar fazendo uma equiparação em cadeia. Tá? Lógico que tudo isso foi explicado
de maneira mais pausada, né, na nossa aula extensiva. Gente, reiterando aqui, trabalho ilícito e trabalho proibido. O ilícito é o ilícito penal. Você contratar alguém para matar, não vai ter como ter verba trabalhista aqui, não vai ter como ter vínculo empregatício. Agora, o trabalho proibido é o proibido, né? É o caso que não respeitou, né? E está em desconformidade com a lei. É o policial sendo segurança, ele será punido pelo regimento da polícia, mas ele vai ter os mesmos requisitos, né, de uma pessoa que tem vínculo empregatício, todos os direitos resguardados, né? Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Bom, continuando aqui, nós também vimos, né, sobre a ação rescisória no processo de trabalho. 2 anos que você tem para fazer, tem que fazer o depósito de 20% do valor da ação para dar direito a essa garantia em si. 5 anos, no caso de você ter. 5 anos, não, perdão, 5 dias para você ter um prazo para preparar a sua defesa antes da audiência. Então, quando alguém faz uma reclamação trabalhista contra você, você tem que ter ciência dessa reclamação antes, pelo menos, 5 dias da audiência, com antecedência de no mínimo 5 dias. Tá? Falando em prazos, né? Em um conteúdo de direito empresarial que eu comentei com vocês, né, é possível suspender a Assembleia de Credores, né, para melhorar, né, umas 3 cláusulas que tem ali no projeto de recuperação judicial. E essa suspensão se dá por 15 dias ou 90 dias. Por 90 dias. Um prazo bem alto, né? Nossa, cheguei a rotar aqui agora. Um prazo bem alto. E esse prazo altíssimo, a gente acaba não conseguindo decorar. Mas pela lógica, né, seria muito difícil ali você melhorar um contrato ali em 3 dias, só em 5 dias, em 15 dias. Então, o ideal é que tenha um prazo maior, tá bom? Bom, só reiterando aqui o prazo de 5 dias, que você tem que ter ciência de que existe um processo contra você antes da audiência. Então, esses são os conteúdos de trabalho, processo de trabalho, agente sindical, discriminação, equiparação, ilícito, trabalho proibido, ação rescisória, a audiência e a testemunha. Acabei não comentando sobre a testemunha, mas tinha aqui em cima, né? A testemunha, pessoal, ela não precisa ter presenciado todo o período laboral que é objeto da petição inicial, da reclamação trabalhista. Se o juiz verificar que, pelo depoimento da testemunha, com 5, 6 dias, 5 ou 6 dias presenciando os fatos, ele já consegue dar o que foi pleiteado pelo reclamante, então já está tudo certo. Certo? Beleza, gente? E direito empresarial, falei que é patente, patente é um direito patrimonial, né? A patente você faz uma invenção e você faz o quê? Com essa invenção, você tem direito de registrar essa situação em si por conta de que isso tem uma larga escala de industriabilidade. É o direito patrimonial, você, para patentear, você tem que verificar isso, né? Pô, o que eu inventei agora é uma situação de grande escala? Eu inventei o ar-condicionado, invenção. Modelo de utilidade, colocaram o inverter. Desenho industrial, fizeram o ar-condicionado ficar sem ventilar, é melhor ainda. E a marca, todo mundo sabe o que é uma marca, né? Então, a patente é isso na nossa próxima prova, na prova número 3, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais do que é o desenho industrial, mas basicamente a invenção é do zero. O modelo de utilidade é melhorar o que já existe. O desenho industrial não é algo puramente artístico, mas dá uma melhorada ali no produto. Licença compulsória, porque o Estado pega para si, tendo em vista que você fez uso abusivo do seu direito de patente ou porque você não está utilizando a sua patente, o desuso da patente. Imagina uma grande empresa farmacêutica que inventou um tipo de medicamento e ela não está utilizando esse medicamento, o Estado vai realizar essa licença compulsória. E em títulos de créditos, né, só está reiterando aqui o que é endosso parcial não pode, aval parcial pode, endosso é passar o título para frente, aval é garantir alguém. Cláusula na ordem é impedimento de um novo endosso. É simples assim. Cláusula na ordem é a cláusula que impede um novo endosso. No caso aqui, só estava trazendo a baila, né, que para você executar um cheque não precisa protestar, certo? Para executar um cheque não precisa protestar. Agora, eu comentei com vocês, né, que lá em ética você não precisa protestar, mas se você quiser, você pode protestar um cheque que também é objeto de pagamento de honorários advocatícios. Tudo bem? Bom, continuando aqui, também estava reiterando aqui o fato de que nós temos a letra de câmbio sendo um título de crédito. Rafa tem um crédito de R$ 1.000 com a Ana e deve para R$ 1.000 para o Bruno. O Bruno, ele vai chegar no Rafael para cobrar, o Rafa fala assim, ó, eu tenho aqui uma letra de câmbio. Chega na Ana e vê se ela paga você, vê se ela aceita te pagar. Então, a letra de câmbio tem 3 pessoas, tem o emitente, que é o Rafa, tem o sacado, que é a Ana, e tem o beneficiário, que é o Bruno. O Bruno vai chegar na Ana e vai receber, como se fosse a Ana um banco. Aí ele falou, Ana, você quer pagar? Ela pode aceitar ou não. Inclusive, ela pode aceitar somente parte da dívida. É o aceite parcial. Cláusula sem despesa é uma cláusula, né, diferente daquela cláusula não à ordem, que é a proibição de novidoso. A cláusula sem despesa é abrir mão de um protesto para executar. Você colocou assim, ó, no letra de câmbio, precisa protestar para executar. Mas eu posso colocar essa cláusula sem despesa. A cláusula sem despesa, ela vai retirar a necessidade de protesto para iniciar uma execução pelo aquele título de crédito em si. Sobre a recuperação judicial, já falei um comentário a respeito disso hoje, mas temos mais coisinhas. Por exemplo, iniciou-se o processamento, a petição inicial foi feito o pedido ali de recuperação judicial, aprovou-se o plano de recuperação judicial, nomeou-se um administrador judicial, iniciou-se a execução do plano. Também tem uma coisa interessante, né? O plano, pessoal, iniciado a execução, tá? É interessante você saber que é possível que suspenda-se, outras suspendem-se
outras execuções cíveis que existam, né? Imagina que você tem uma empresa e está devendo para várias pessoas. Essas pessoas já entraram com ação contra você. Suspende-se as execuções dessas pessoas. Mas se o fisco entrou com uma ação contra você, não suspende a execução do fisco. O fisco, ele vai ter direito de continuar te executando independentemente do seu plano, tá? Lembrando que não é sempre que ocorre, né, a recuperação judicial que os administradores vão perder o cargo. A regra é que, mesmo na recuperação judicial, eles vão ser mantidos no cargo, tá bom? Essa é a regra. Bom, também vimos aqui, né, só reiterando, estava comentando a respeito aqui, né, de uma ação, né, de uma ação de oposição dentro do processo civil. Foi uma explicação relacionada a isso. O conteúdo de processo civil foram vários conteúdos de processo civil que nós comentamos na aula de ontem, pessoal. Compensa assistir a aula extensiva também. Se você só estiver vendo o curso mini aqui de, enfim, de conteúdos bem resumidos, né, também são suficientes. Tem que ler o material, não pode deixar de ler, tá? Mas é por isso que esse cursinho aqui, tecnicamente, ele é bem baratinho. Foco, força e fé, farra depois de um estudo, beijo do mago, vamos que vamos.